importante ser lembrado depois. As igrejas não têm pisado a respeito de uma nova visão do que é ser igreja. O que é para você ser igreja? Qual a visão que você tem da igreja no futuro? Eu não vou elucidar o texto porque a hora não nos permite mais. Mas eu quero trazer algo muito importante da parte de Deus. Esse texto tremendo quando Deus começa a levantar o profeta Ezequiel a respeito da mensagem profética, a respeito do povo de Israel. Todo mundo que realmente já leu esse texto sabe o temor e o amor que Deus tinha pelo povo de Israel. Diga glória a Deus. Deus ele tinha um amor especial, não queria dizer que Deus, ele amava as outras pessoas mais que o povo de Israel. Não queria dizer isso. O povo de Israel era um povo debilitado. Era um povo que outrora estava bem, mas era um povo que outrora esquecia de Deus por qualquer coisa. E agora o povo de Israel que foi levado para cativeiro, o povo de Israel que se encontrava em cativeiro, aprisionado, passando por dificuldades. Agora Deus levanta um profeta, diga amém. Amém. E o povo de Israel, quando estava passando por dificuldades, no capítulo 36, eu acho muito interessante, Deus começa a levantar Ezequiel, dizendo: Ezequiel, diz ao povo que eu vou multiplicar o que está faltando, vou dar uma terra o que está faltando, e aonde eu colocar ele, as pedras deles, para eles se plantarem, se tornará a terra abençoada pelo Senhor. E Deus levantou o profeta Ezequiel. Eu quero ouvir um parênteses, eu quero dizer aos irmãos que mesmo assim, Deus levantou o profeta, não significa que a história da vida do ser humano vai mudar, meu irmão. Não significa que Deus levantou o profeta para você que tudo vai acabar, que tudo vai mudar. Não, irmão, depende de você. Se você quer ver uma mudança de vida, Deus está levantando o profeta a seu respeito. É necessário você mudar de vida. E agora Deus levanta o profeta Ezequiel dizendo: diz aquele povo que eu vou abençoar, eu vou multiplicar, eu vou fazer coisas grandes, eu vou fazer milagres. Diga amém. Oh, pois de mundo rebaixado. Eu vou fazer coisa nova dentro do povo, mas primeiramente o povo vai ter que tirar a imundície do meio dele. Eu quero fazer milagres no meio deles. Agora, primeiramente, Deus aqui levantando o profeta. Deus aqui usando o profeta. Agora, cadê o povo tomando uma posição? Cadê o povo agora se estabilizar? Mas sabe o que aconteceu depois da profecia de Ezequiel? Sabe o que aconteceu? O povo se afundou mais no pecado. O povo se afundou mais na lama. O povo não estava nem aí para Deus. Aí agora Deus mais uma vez pega Ezequiel e diz: olha, Ezequiel, olha, vou te levar numa visão. Levou Ezequiel para um vale de ossos, onde só tinha ossos, todos mortos e acabados e destruídos. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Esse é o meu povo que eu escolhi. Esse é o povo que eu tinha pelo meu nome. E agora eles estão mortos. Mas olha, diz a eles que eu vou soprar o meu espírito e eles vão reviver. E a vida deles. Agora Deus tinha uma visão para o povo de Israel, que ele queria estabelecer um reinado, ele queria estabelecer uma promessa que havia muito tempo para o povo de Israel. Mas o povo de Israel tinha que tomar a consciência que para Deus operar na vida deles, eles precisavam ter uma mudança de vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu quero que você levante a mão. E vamos levantar aqui. Quem tem o Espírito Santo de Deus? Coisa linda. Quantos têm o Espírito Santo de Deus? Só que chamou, irmão. Aleluia. E porém faz o meu Espírito, porque o profeta disse que levantar para dizer isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes o povo dizia que tinha o Espírito Santo, mas disse uma vida desmantelada. O povo dizia que tinha Deus, mas vivia uma vida desmantelada. E porém, fora no Espírito, só significa quando Deus ele coloca no Espírito na vida de um homem, significa mudança de vida. A Bíblia restaura e fala a história de um homem, Zaqueu, que ele queria ter o encontro de Jesus e subiu uma figueira brava cheia de espinho, mas ele queria ser Jesus Cristo. E quando ele subiu na figueira, Jesus viu o interesse dele e disse: Zaqueu, desce porque hoje convém e repousar na tua casa. Quando sai
Jesus vir, tinha casa de discípulos, tinha casa de fulano, tinha casa de Jesus. Jesus resolve vir para a casa de um cobrador, de um ladrão. O que é isso? E ele não precisou Jesus falar nada. Sabe o que aconteceu? Zaqueu olhou assim para Jesus: Jesus, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Aqui eu vou ver, eu vou devolver. Até eu fiz o mal, eu vou retribuir o bem, porque eu sou uma nova criatura em Jesus. O Espírito de Deus entrou na vida de Zaqueu e literalmente houve mudança de vida. Não se iluda! Você pode estar dentro do cristianismo, mas pode estar vivendo uma mentira. Você sabe qual é a visão da igreja para o futuro? É testemunho de vida. É testemunho de vida. Não adianta você pregar bonito, não adianta você cantar bonito, não adianta você fazer festa bonito. Se você não tiver transformação de vida, não vale nada. Aleluia! Estou aqui para não dizer a igreja, mas o texto ele nos leva a dizer isso, que Deus ele quer alcançar nós da sepultura e quer nos dar uma vida renovada pelo Espírito Santo de Deus. Você pode para mim, que é o Senhor, e é eu sou salvo e sou salvo. E digo uma vez, irmã pelada. Eu não quero dizer na predestinação e agora eu não acredito. Agora eu não acredito. Um homem que nasceu de Cristo, ele buscará santificação. Sem santificação não será Deus. A nossa vida são tomadas de decisões. Ei, rapaz, você escolhe o que quer ser. Se você quer ser uma coisa, você vai ser, porque você escolheu ser na sua vida. Se você quer ser um cantor, você vai estudar e vai ser um cantor, e Deus vai te abençoar, porque foi uma decisão sua. Agora também, se você escolheu incendiar este mundo com a palavra de Deus, ele vai te encher do seu espírito, e que dia vai te ver renovado, vai te ver cheio, vai te ver cheio, vai te ver cheio de Deus. Não se escandalize que eu vou dizer. Existem pessoas que vão passar 30 anos, 40 anos dentro da igreja, pastor, mas vai viver a mesma vida. Aí vai culpar a igreja, vai se mudar de igreja, vai para outra igreja. Chega lá, vai mudar, vai culpar o pastor. Chega lá, vai se mudar, vai culpar a missionária, vai culpar as irmãs que orou de cara feia. Não, irmão, o problema está nele, porque enquanto ele não mudar de vida, as bênçãos do Senhor não alcançarão. E porém, foi o meu espírito. Há pouco tempo eu perguntei: você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Que tem o Espírito Santo de Deus, ele primeiro é verdade. Ele anda em novidade de vida. Tudo para ele é novo. É você passando por dificuldade, mas está tudo novo na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito que a palavra de Deus diz que te deu não é espírito de tristeza, mas é espírito de alegria. Você tem que estar cheio do Espírito para quem chegar perto de você. Eu quero estar perto dela, sabe por quê, pastor? Porque quando eu estou perto dela eu me sinto bem. Eu quero estar perto dela, sabe por quê, meu irmão? Porque quando eu estou perto dela eu me sinto bem. Ah, tem novidade de vida. Segunda verdade, escolha quem você quer ser para a sua vida. Escolha de fé, se você quer ser crente ou quer ser mudando. Escolha de fé, porque fica difícil o Espírito de Deus descer sobre a tua vida. Vai chegar água batendo no joelho, vai chegar água batendo no tornozelo, mas você já vai ser abalado completamente enquanto você não tomou uma posição diante de Deus. A visão da igreja para o futuro. A coisa mais fácil hoje é você pregar para evangélicos. A coisa mais fácil hoje é você pregar para cristãos. A coisa mais difícil hoje é você pregar lá para fora. Porque na verdade lá fora, ele conhece o seu testemunho. Ele conhece a nossa vida. Ele sabe quem é você no colégio. Ele sabe quem é você na sua casa. Ele sabe quem é você no trabalho. Ele sabe aonde você é na vizinhança. Mas hoje ele quer mudar a história da tua vida. E ele não é diferente de você. Porque Deus vai te ressuscitar na sepultura.
qual é o compromisso de Deus com a igreja do futuro? Pega na mão do seu irmão que está do seu lado. Ei! Se não tiver isso aí, unidade, a igreja não vai sair do lugar nenhum. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Que Espírito de Deus é que tu não consegue olhar para a cara do teu irmão que é a sua falha e pedir perdão? Que Espírito de Deus é que você não consegue perdoar uma pessoa que há tanto tempo te magoou e você ficou com o seu culto na sua vida e quando você não botar para fora, a sua vida está do mesmo jeito, não se dane. Que Espírito de Deus você tem na sua vida que você leva tempo falar dos outros e não ora? O Espírito de Deus que trouxe aqui essa noite para dizer que Ele quer encher você da sua glória, mas precisa ter mudança de vida. A mudança de vida, irmão, não ocorre no seu exterior. Não é possível dar uma gravata, possível dar uma calça social, andar bonito com a vida debaixo do braço. Significa transformação de vida. Sabe o que significa transformação de vida? É como você tem tratado a sua família, é como você tem tratado seu esposo, é como você tem tratado seus irmãos, é como você tem tratado aquele que vive em você. Isso significa transformação de vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero te profetizar essa noite, pelo Espírito do Senhor, como Deus levantou o profeta Ezequiel, Ele nos levanta essa noite para profetizar na tua vida. Se você tomar posse dessa palavra, você vai voltar ainda nesse lugar e vai testemunhar do poder de Deus. Escute! A primeira profecia de Deus na sua vida, baseada na palavra, baseada nas escrituras sagradas, a partir de hoje, você vai viver uma novidade de vida, diz o Senhor dos Exércitos. A partir de hoje, você não vai andar do jeito que você está andando, sabe por quê? Porque a palavra de Deus trouxe consciência na sua vida, que você precisa mudar, que você precisa tomar uma atitude para que o Espírito de Deus alcance a sua família também. Segunda profecia da parte do Senhor, baseada na palavra, o povo de Israel e para a sua vida. Tudo que era antigo, tudo que era velho, vai se tornar novo na tua vida. Tudo que era velho, tudo que era antigo, vai se tornar novo na sua vida. Sabe o que é que você disse aí nessa semana para Deus? Deus, eu quero que o Senhor faça uma coisa nova na minha casa. Ele ouviu as suas orações e Ele vai fazer uma coisa nova na sua casa. Terceira profecia. As promessas que Deus fez para a sua vida ainda continuam de pé, mas cabe você estar na posição de recebê-las, porque ainda esse ano Ele vai fazer coisa nova em sua vida. Promessas de Deus não são jogadas no ventilador esquecida. Não, pode ser tardia para você, mas Ele diz em sua escritura, Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Fiquem bem nesse momento, irmão Jesus. Cadê o tocador? Na sua cabeça. Deixa eu só agora. A visão da igreja para o futuro é uma igreja sarada também de qualquer enfermidade. Não adianta uma igreja do futuro começar doente. E lá dentro do teu interior, você sabe que precisa ser sarado pelo Senhor. Eu quero convidar aqueles guerreiros que querem receber essa oração de transformação.
você estiver recebendo essa oração de uma nova vida, de uma nova transformação, de uma nova visão sobre você, sobre a igreja, você vem aqui à frente que eu quero orar sobre a sua vida. Eu não vou insistir, porque é algo entre você e o Senhor. O Senhor quer fazer algo novo. Oh, Espírito de Deus. Aquilo que parecia ser impossível para os homens não é possível para Deus. Glória a Deus. Os planos que tinham sido jogados na sua vida estão sendo restituídos hoje. Glória a Deus. O Espírito de Deus, ele diz para você esta noite: porém em vós o meu Espírito. E essa alegria que você está sentindo lá dentro de você é o Espírito de Deus. É lembrando as promessas que Ele fez para a sua vida. E diz: minha filha, eu velo com as minhas palavras para cumprir. A obra da sua vida ainda nem começou, porque o campo de milagre Deus ele vai realizar ainda hoje sobre a sua casa. E como Deus assim levantou o profeta Ezequiel, Ele vai levantar você também como profeta nessa terra. E que veio proclamar que Ele existe e que ainda transforma a vida do ser humano. Eu quero profetizar. Obrigado. Obrigado. O Senhor te escolheu como cabeça. A única equipe sobre ele e a cabeça. Então o Senhor, Ele unge isso em seus lombos. Se prepara, filha, porque a caminhada é longa. Deus, eu não posso, eu não tenho força. Ele é a tua força. Senhor. Ele que foi tua escolhida desde o ventre da tua mãe. E a obra que ela ainda tem para realizar contigo na tua família ainda é grande. Ele visita hoje a tua alma e diz assim: acalma o teu coração. Porque Deus, Ele mesmo vai fazer uma coisa nova na tua vida. Promessas de Deus não se jogaram. O tempo certo vai cumprir. Nove todas as coisas. Oh, Espírito. O teu abraço está gritando de Senhor. Abraçando a igreja. Ei, filha, abraça a tua alma e diz assim: aleluia. Ei, essa porta, mulher! Quando tu chora e me tanto bom, ele diz: minha filha, você suporta, porque eu sou um espaço, não sou daquele que não pode carregar, mas o escape de Deus está chegando, ele está chegando, ele está chegando! Deus ele determina, Ele escolhe a tua pequena escolha Ele fez assim, onde assim como desce um raio do céu. Eu tenho peça assim, a mão que sube assim, trabalhando na tua vida. Ei, vai assim os livramentos que eu tenho preparado e tenho preparado, e vou continuar preparando para a tua vida, porque tu és meu. E o diabo não vai te arrebatar, sabe por quê? Porque a promessa da tua vida vai alargar. Ei, o amor ainda vai aparecer. E as portas do Senhor se abrirão sobre você. Vai embora, meu filho. Nesse lugar Deus está fazendo uma coisa nova. As promessas de Deus não são jogadas na vida. A visão de uma igreja para o futuro, mas no nosso
Essa é a transformação de vida. É a alegria do Espírito. Não se incomoda quem vai dizer, quem vai falar, quem vai reclamar de você. Enquanto que Deus vai fazer porque você está fazendo uma coisa nova. Esse é o abraço do Senhor que eu estava precisando. A igreja abraça o Senhor porque Deus está milagres. Ele está operando minha vida. Desse lugar vai sair pastores e missionários. Nesse lugar será levantado mundo pai e mundo achou. Uma mocidade tão forte que aqui dentro desse bairro será conhecida. Aleluia! Esse ano é ano de igreja pequena, mas a glória da segunda casa será maior, porque Deus vai honrar suas promessas. Eu quero encerrar dizendo uma coisa. Quero encerrar dizendo essa palavra para você. Que o Espírito de Deus que foi pregado essa noite não mudar a sua vida, mas nada muda. Não é palavra de pastor, não é palavra numa igreja. Se Deus não mudar a sua vida, coloca a mão no seu coração e diga assim comigo: Senhor Jesus, a partir de hoje, eu sou debaixo do teu sangue uma nova criatura. Você pode dar uma palavra de glória a Deus. Amém, irmãos.